Então vamos começar minha live. A live de hoje é o Pergunte para a Lena. Então nós vamos iniciar esse nosso trabalho, essa nossa conversa hoje. E hoje é o dia que vocês me perguntam e eu respondo. A semana passada a gente conversou sobre um tema bastante interessante, né? Que foi sobre os vários jeitos de se amar na adolescência. E eu lembro que foi tanto conteúdo que a gente mal teve tempo de conversar e também não deu tempo nem de eu trazer algumas questões, como, por exemplo, a questão histórica dessa construção do amor na nossa vida. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho, sobre... Obrigado. Acho que é a Cá está dizendo aqui que adora me ouvir. Que bom, Cá, fico feliz. Então, hoje nós vamos conversar. Vou trazer um pouco, um resumo sobre o que a gente conversou da semana passada e abrir para perguntas. Então, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, obviamente ligada à sexualidade e de preferência, com que seja relacionada ao tema da semana passada. Mas, se tiver um outro tema que não está ligado à semana passada, ao que a gente conversou na semana passada, e que vocês queiram também perguntar, eu também estou aberta a responder. Se eu puder ajudar, farei isso com o maior prazer, tá bom? Então vamos lá, fico feliz aí, pessoal todo entrando e vamos começar a nossa live de hoje. Fazendo um resumo, da live da semana passada, por que falar sobre os amores, os tipos de amor, os vários jeitos de amar na adolescência? Então eu trouxe para vocês um pouquinho dessa visão que muitas vezes a gente como adulto olha para um relacionamento do adolescente ou diante de uma negação, daquilo que a gente não quer que ainda esteja acontecendo, ou então a gente associa esse relacionamento ao relacionamento adulto, aquele relacionamento que a gente está vivendo hoje, aquele relacionamento com um olhar e com a maturidade de alguém que já percorreu uma estrada muito maior do que aquele adolescente e que tem uma visão de uma vida a dois, uma visão do estar com o outro, que é bastante diferente da visão que muitas vezes o adolescente tem naquele momento. Então eu mostrei para vocês as 3 etapas que foram, não só elas foram definidas pelo Freud, como também foram adaptadas e redefinidas pelo Vitor Dias, que é um psiquiatra paulista que apresentou também um outro jeito de olhar esse desenvolvimento do relacionamento afetivo e sexual na adolescência, como também eu mostrei para vocês como era que, além de mostrar como é que essas coisas aconteciam, eu também mostrei para vocês em que etapa, mais ou menos, de fato, um menino e uma menina, eles têm condições de se relacionar com a outra pessoa. Sair da sua visão de si mesmo, da preocupação com os seus sentimentos, com o que ele é capaz de fazer, com o que ela é capaz de fazer, e, ao mesmo tempo, poder olhar para o outro e se relacionar com esse outro. E de que forma eles estão se relacionando agora? Então, esse foi um resumo do que a gente conversou na semana passada. Então, fiquem à vontade para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, eu estou aqui para responder. E, obviamente, enquanto vocês não me perguntam, eu vou trazendo aqui alguns conteúdos, principalmente perguntas que eu recebi, que me mandaram através do meu direct. E aqui, oi Nayara, tudo bom? Que bom ver você aqui comigo. Então, e vocês todos também que estão entrando aqui pelo Instagram, tem bastante gente, entrou bastante gente de uma vez aqui, não deu para eu cumprimentar todo mundo. Mas sejam todos bem-vindos, que eu fico muito feliz com todos vocês aqui junto comigo. Então, vamos lá. Uma pergunta que me fizeram foi de uma mãe que assistiu a live passada e como eu falei que a adolescência, ela é um momento de treinamento, eu falei que nesse momento que os nossos jovens estão na adolescência, eles estão aí treinando, essa é uma série de coisas, para conquistar a sua autonomia, mas também
esse treino do se relacionar com o outro, uma vez que isso será necessário na vida do ser humano para que esse ser humano consiga ter um relacionamento, né, sexual e consiga reproduzir. Então, a natureza fez da gente seres capazes de se relacionar com esse outro. Agora, a forma como nós nos relacionamos, ela muda ao longo do tempo. E atualmente, não é? Eu falei que os meninos e as meninas, eles estão nesse momento da adolescência em treinamento dessa forma de se relacionar, mas de que jeito? Do jeito que atualmente eles estão entendendo que é um relacionamento. Então, o relacionamento que um adolescente vive hoje, ele é fruto, ele é consequência do jeito dessa sociedade, do jeito de como nós atualmente estamos enxergando esse relacionamento. Ah, Lena, mas eu enxergo o relacionamento de um jeito e a minha vizinha enxerga de outro jeito completamente diferente. É verdade. Hoje a gente não tem um olhar homogêneo para as formas de se relacionar. E a gente vai entender já já, porque eu vou trazer um pouco dessa história aqui para vocês poderem entender. Então, de fato, hoje eu posso pensar relacionamento de um jeito e uma outra pessoa pensar o relacionamento de outro. Hoje eu posso pensar o amor de um jeito e outra pessoa pensar o amor de outro jeito. Poxa, Helena, mas e por que que isso acontece? Acontece porque o amor, ele é uma construção social. Ele é uma construção que depende, né, de uma série de fatores que estão acontecendo no nosso entorno, no mundo em que a gente está vivendo e do conhecimento que a gente pôde obter. Mas já já eu chego lá, tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho para a pergunta, né, que me foi feita por essa mãe que assistiu a live, e ela então me fez uma pergunta muito interessante, porque ela disse: Lena, se a adolescência é um momento de treino de relacionamentos, por que há especialistas que dizem que eles não têm condições de se relacionar, de assumir responsabilidades e que não devem, portanto, se envolver sexualmente e nem afetivamente? Bom, de fato, durante, né, como eu já falei aqui para vocês várias vezes, a gente já conversou tanto sobre uma série de temas ligados à adolescência. De fato, durante o período da adolescência, é um momento de construção, né? Não só esse cérebro está se formando, como ele está aprendendo coisas e ao olhar para a vida, ao olhar para o outro de um jeito diferente, ele começa gradativamente a experimentar essas situações. Ah, mas ele, nesse momento, está construindo tudo isso, ele então não deve se relacionar? Bom, na minha opinião, eu acho impossível a gente impedir que um adolescente aprenda a se relacionar com o outro. Aliás, eu acho nocivo a gente impedir que um adolescente não aprenda a se relacionar com o outro, que não treine conviver com esse outro. Né? O que a gente não pode é esperar, né, como eu estava dizendo no começo, que esse adolescente olhe para esse relacionamento e saiba lidar com ele do mesmo jeito que um adulto lidaria com aquele relacionamento. Então, por isso, é tão importante que vocês, como mãe, como pai, estejam próximos do seu adolescente, para ajudá-los a poder ir construindo esse jeito de amar, esse jeito de se relacionar, de um jeito responsável, de um jeito saudável, de um jeito atencioso, de um jeito afetuoso, enfim, de acordo com os valores que você quer passar para o seu filho ou sua filha, do jeito que você espera que eles aprendam a amar. Então, quando a gente está próximo deles, a gente consegue saber o que eles estão pensando, não é? E daí, diante daquilo que eles estão pensando, como que a gente pode auxiliá-los a lidar com esse relacionamento e com esse momento de treino, não é? Porque não é um relacionamento que é para valer, ou seja, não é um compromisso definitivo. Aliás,
Hoje a gente não vive mais com compromissos definitivos, não é? Talvez a gente pode passar a vida inteira treinando e talvez a gente nunca consiga, de fato, ter um relacionamento definitivo. Porque hoje o grande questionamento é, será que é necessário isso? Será que precisamos, de fato, ser assim? Então, essas questões todas estão sendo questionadas hoje. E aí, por que elas estão sendo questionadas? A gente chega já lá. Então, o que eu quero dizer para essa mãe é que deixe seu filho, deixe sua filha experimentar. Mas fique próximo, fique perto, procure saber o que é que ela já sabe. Então, tenha com ela, com o seu filho ou sua filha, negociações. Porque a gente, para poder aprender, a gente treina, a gente imita o outro, a gente aprende com o outro, a gente põe em prática aqui um pouquinho, depois a gente recua, depois a gente vai de novo, e aí a gente recua, aí a gente se apaixona perdidamente, mete os pés pelas mãos, e aí sofre, mas vai viver experiências, que são experiências dos nossos filhos. As experiências, elas são saudáveis. Claro, se ele viver ou ela viver experiências que machucam, elas também podem deixar cicatrizes muito profundas. Então, o nosso papel é o papel de gerenciar a vida dos nossos filhos. O nosso papel como mãe, o nosso papel como pai é estar ali próximos e ajudá-los nessa gerência. E mais, não dá nessa gerência para a gente viver a vida deles ou determinar a vida deles. Mas dá para a gente ajudá-los a tomar atitudes que podem ser mais assertivas e que evitem, né, esses problemas que geram feridas, né, que podem ser profundas, que podem trazer impacto de transtornos, enfim, de situações que a gente não gostaria que os nossos filhos vivessem. Então é importante que a gente esteja próximo, que a gente oriente e que a gente esteja ali, mas não podemos impedir que os nossos filhos vivam, que eles vivam esse momento da vida deles. Isso é uma vivência que só eles podem fazer. Ninguém pode fazer por eles. Nem você que é mãe, nem você que é pai. Então, o que a gente pode é ajudá-los nesse momento tão especial da vida deles e que eles precisam tanto da gente, tá? E por quê? Né? Eu tô falando aqui para vocês que o amor é uma construção social. Porque, gente, se a gente for olhar para a história, quando os seres humanos, eles... Gente, pode ir perguntando, tá? Se vocês quiserem fazer pergunta, vai perguntando, vai questionando. Eu, antes de entrar na história, vou jogar uma pergunta para vocês. Como é que vocês estão com esse tema, né, de relacionamento dos seus filhos? O que vocês pensam dessa adolescência? Vocês estão conseguindo conversar com seus filhos? Vocês estão conseguindo orientá-los? Você sabe, já perguntou alguma vez, algum de vocês que está aqui comigo, perguntou alguma vez para o seu filho ou para a sua filha o que ele pensa sobre o amor? O que ele entende sobre o amor? Pergunta e ouve o que ele fala para vocês. Me conta aqui se algum de vocês já perguntou, já conversou sobre isso com seu filho ou com a sua filha. Coloca aqui nos comentários para eu poder compartilhar aqui com as outras pessoas e a gente tornar essa conversa mais interessante, né? Se vocês já estão achando interessante, mais interessante ainda. Bom, estou aqui aguardando. Vou começar aqui a falar um pouquinho sobre essa construção do amor, mas eu estou aguardando aqui a resposta de vocês. Não estou esquecida não, tá? Então, veja. Então, o jeito de amar que a gente entende hoje, né, que é o amor romântico, que é esse amor, que é um amor monogâmico, que é um amor onde as pessoas, quem se apaixona, quando a gente se apaixona, a gente não pode se apaixonar por mais ninguém, que as pessoas só amam a uma única pessoa de cada vez, esse amor que o outro depende
o dois se torna um, que na verdade não se torna, né? Quer dizer, até pode se tornar um, mas acaba se tornando aquele um que prevalece na relação e não um de acordos e de negociações entre as duas partes, né? Porque é impossível a gente se transformar em uma única pessoa. Então, quando você se transforma em uma única pessoa, você perde a sua individualidade, você perde a sua personalidade, você se perde, né, da sua personalidade, na verdade. Então, esse amor romântico, o amor romântico que é pregado, que é esse que, sabe, de devoção, de cuidado, de atenção, sabe, de cumplicidade, enfim, esse amor que a gente espera, né, muitas vezes que os nossos filhos encontrem. É um amor que a gente, né, foi rotulado, né, como amor romântico e que é um tipo de amor que a gente foi incentivado a vivenciar e que veio alimentando todas essas nossas escolhas, as escolhas não só de namoro, mas as escolhas principalmente de casamento, né? Esse tipo de amor romântico que a gente conhece hoje, esse amor não é um amor que foi a vida inteira assim, né? Que nasceu com o ser humano, não é? Eu vou fazer uma pausa aqui que a Claudiane colocou aqui uma colocação. Minha filha vai fazer 12 anos, ela disse que tem vontade de ficar e beijar na boca e não namorar. O que eu falo para ela? Que legal, Claudiane. É isso aí, ela com 12 anos, ela ainda não está pronta para namorar. Então, fala para ela que você chegou a falar alguma coisa para ela? Ou você simplesmente ficou muda quando ela te colocou isso? Porque como eu falei para vocês na live passada, se você não assistiu a live passada, ela ainda está disponível. Na live passada eu mostro para vocês que tem um momento que eles querem sim, querem ficar, querem testar o beijo na boca, eles querem sim, como é que diz? Treinar o seu papel de mulher, né? Mas ela ainda não está pronta para se relacionar com outro. Ela ainda está numa idade que é uma idade que ela está mais preocupada com ela mesma, com o desenvolvimento pessoal dela, e ela ainda não dá conta, né, de se relacionar com esse outro. Então, é importante que você entenda agora. Questiona o que é que ela chama de ficar, o que é que ela pergunta para ela, o que é que ela entende, se ela sabe, né, o que é beijar na boca, como é que ela imagina que isso vai acontecer, e a partir do que ela vai te dizendo, você então vai podendo orientá-la. Então, esse aí é um jeito que a gente tem, né, de conversar com a nossa filha sobre essas situações quando elas dizem. Porque essa é uma nova construção também de relacionamento que a gente vê. Ouvi ela desabafar. Que legal. Não tive resposta. Ouvi ela desabafar. Não deu para entender, Claudiane. Bom, eu aguardo aqui você colocar mais um pouco. Porque o que acontece nesse momento, Claudiane? Esse é um momento, né, que a gente cobrar de uma menina aos 12 anos que ela queira namorar, ou a gente ficar preocupada porque ela não quer namorar, sabe? Você tá desperdiçando o seu tempo, entendeu? Sua energia numa situação, porque na verdade esse momento é natural que ela não queira namorar. Mas é natural também que ela se interesse em aprender a beijar, é natural que ela se interesse, porque as sensações, os desejos, eles já começam a surgir nessa idade. Mas a capacidade para se relacionar com outro ainda pode não estar acontecendo, tá? Então, não precisa você ficar preocupada com esse tipo de colocação da sua filha. E aí, a gente vai ver, né, nessa construção do amor, nessa construção, né, dos relacionamentos, o quanto que a nossa história, né, ela vem demarcando. Porque, como eu estava dizendo para vocês, quando a gente passou a habitar a Terra, não existia amor. Não existiam animais, como não existe, ou pelo menos a gente não percebe que, por exemplo, né, um cachorro com uma cadela, existe ali um amor entre eles, um amor, pelo menos, não do jeito como a gente humano lida com esse humor, com esse amor, né?
Isso, legal. Ouve, porque ouvindo, Claudiane, você vai encontrar o caminho da sua conversa com a sua filha. Ela vai te dar um norte, ela vai te dar dicas de coisas que você precisa questioná-la e de que você precisa conversar com ela. Então, veja, aí perdi aqui o meu fio da meada. Então, sim. Então, quando a gente nos idos, né, do ser humano como um animal, como os outros que a gente convive, né, como eu estava falando do cachorro e da cadela, então, nessa época, ou entre eles atualmente, né, entre o cachorro e entre o cão e a cadela, a gente não vê, pelo menos não vê esse tipo de amor que a gente encontra nos seres humanos. A gente vê neles um interesse e uma intenção que é muito mais sexual para eles estarem juntos do que propriamente de afetividade. Você até vai encontrar algumas situações muito raras, mas é isso que a gente acaba vendo. É o que acontecia também com o ser humano. Então, lá na pré-história, a gente também, como os outros animais, se relacionava um com o outro através do cio. A reprodução se dava, né? O ato sexual acontecia, não porque a gente estava apaixonado por uma outra pessoa, ou essa pessoa estava apaixonada pela gente, mas sim porque havia uma atração fisiológica. Ou seja, a fêmea entrava no cio, o macho estava com a disposição para o sexo, ao receber o estímulo do cio, ia lá, se encontrava com essa fêmea, havia um relacionamento sexual e o ato acontecia. Aí, ao longo do tempo que a gente foi, né, foi evoluindo, né? Então a gente foi mudando o nosso jeito de conviver, principalmente quando a gente fica de pé. Então, quando o ser humano fica de pé, o que acontece? Muda o seu jeito de se relacionar com o outro, porque agora você olha nos olhos, e ao olhar nos olhos, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. Então, esse relacionamento começa a ser um relacionamento diferente. Havia um relacionamento, ou seja, e que os dois, tanto homem quanto mulher, se relacionavam. Ainda não era esse amor que a gente conhece hoje, era uma coisa de respeito, né, um para com o outro. Ambos tinham papéis igualitários naquela sociedade, cada um cuidava de uma coisa e eles se relacionavam até que, não é, vem então a descoberta da reprodução. Então, quando esse homem e essa mulher, eles passam a conviver num ambiente, e um ambiente que se torna um ambiente fixo, um ambiente onde eles começam a criar animais, ou seja, a caça já não é mais a principal atividade daquele homem. Eles passam, então, a cuidar de animais, a confinar os animais. O que acaba acontecendo? Ele descobre aí, porque até então se achava que a reprodução era uma dádiva da mulher, era um poder feminino, enquanto que o homem não tinha participação nenhuma nesse tipo de evento. Mas quando isso acontece, ou seja, quando eles começam a criar animais e eles começam a observar e a perceber que aquela fêmea que estava junto com o macho, ela reproduzia e ela dava leite, e aquela fêmea que não estava junto com o macho, ou seja, que estava apartada, ela nem reproduzia e nem dava leite. É aí que se descobre, então, a reprodução. E em função desse papel do homem na reprodução, numa época onde importava a força e que o homem tem, né, uma musculatura maior que a mulher, e que naquela época, principalmente, isso fazia muita diferença. No momento onde se precisava ter mais gente no mundo, e que o homem, se ele tivesse um relacionamento com uma mulher, ele poderia engravidar aquela mulher, e ele poderia engravidar não só aquela, como ele poderia se relacionar com outras e engravidar outras mulheres. Esse tipo de relacionamento começa a mudar. Então, percebe? Não havia um relacionamento e um interesse de amor ainda nessa época. Havia um interesse apenas na reprodução, na manutenção da espécie. Então, esse relacionamento ele era desenvolvido em função de proteger a cria e de fazer essa humanidade se desenvolver. Então, havia aí esse tipo de interesse. Então,
passa-se então muitos e muitos anos onde se relaciona desse jeito. Nesse momento, a relação entre homem e mulher começa a mudar, não é? Ou seja, os homens passam a ter uma primazia sobre a mulher. Então é instalado aí o patriarcado, aonde o homem tem um valor maior do que a mulher em função de tudo isso que eu acabei de colocar aqui para vocês. E com isso, a gente começa a viver, né, um tipo de relacionamento que passa a ser um relacionamento em função do quê? De um interesse social e do interesse econômico. Então, durante muito tempo, né, até aí o século, se eu não me engano, o século VII, que o interesse das relações, não havia a menor questão de afetividade nesse tipo de situação. De afetividade nesse tipo de situação. Nesse contexto, o que havia era um interesse das pessoas, né, poderem se dar conta daquele tipo de situação, de circunstância, que era o quê? Era ter filhos, né, era reproduzir, constituir aquela família e cuidar daquele patrimônio. Esse era o interesse social e econômico. E em função desse interesse social e econômico que era construídas as relações. Então, quando a gente ia casar, quem era que escolhia os maridos para as mulheres? Eram as meninas que escolhiam seus próprios maridos? Não. Era a família quem escolhia, né, os maridos das suas filhas. E a gente vai ver que até hoje ainda existe sociedade que isso ainda acontece. Ana Paula está colocando aqui, Lena, existe uma idade mínima para esses adolescentes namorarem em relação à maturidade e imaturidade? Ana Paula, a maturidade e a imaturidade, ela tá diretamente, né, ligada a uma situação de experiências de cada um, de características físicas de cada um, de oportunidades, de situações que não dá para a gente definir e dizer assim, não, aos 13 anos eles já têm maturidade, não, só aos 18, só aos 17. Então não dá para a gente dizer em termos disso. O que dá é para você ir aprendendo a conhecer o seu menino ou a sua menina nesse sentido. E aí, para isso, você tem que acompanhá-la e ir vendo para que coisas, né? Ele já tem maturidade e já tem responsabilidade, principalmente dentro de um namoro. Então, já consegue lidar com o outro, o que é que ele sabe, né? Já consegue se prevenir, já consegue saber se defender de algumas situações que você julga importante. Então, são essas situações que a gente tem que ir conversando com os nossos meninos e as nossas meninas, para que a gente, ao acompanhá-los, a gente possa perceber se eles estão sendo capazes ou não. E, primeiro, um dos jeitos de você poder ver isso é quando ele tiver o interesse ou ela tiver o interesse, começar a namorar. E traz para perto de vocês esse namoro. Aproxima, vê como é que as coisas acontecem. Estejam ali do lado deles, né? Porque nesse momento você vai percebendo como é que ele lida com a namorada, como é que a namorada lida com ele, como é que eles se relacionam. Claro, vocês não vão poder estar na intimidade deles, mas uma coisa ou outra vai dando para a gente ir percebendo e a gente ir ajudando a orientar e a proteger, tá? Então, voltando, né, para a história, né? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver que essa escolha, ou seja, essa escolha dos relacionamentos, da construção familiar, isso foi durante milhares e milhares de anos, ela foi trazida de um jeito que dependia do interesse daquela família. Então, por exemplo, a mulher ela não dava menor pitaco em relação a isso. Ela era uma mera reprodutora, ponto. Quem decidia tudo eram os homens da família e ela tinha que obedecer aquilo que estava sendo dito e aquilo que estava sendo colocado. Para vocês terem uma ideia, é só, né, no século VII que começa a ter o que a gente chamou de amor cortês,
Então, o que que era um amor cortês? Era aquelas serenatas, era aquela pessoa que se apaixonava perdidamente, né? Que se chamava de amor platônico, se apaixonava perdidamente, aqueles amores proibidos, né? Aqueles amores proibidos, não de um com o outro, em geral era de um para com o outro que não podia de jeito nenhum amá-lo, né? Que não podia, ou porque já estava casado, ou porque a família não sabe, não ia deixar de jeito nenhum aquilo acontecer. Então eram situações, né, que era impossível, mas era aquele amor onde a pessoa tratava bem a outra, né, a mulher principalmente, tinha um certo cuidado com essa mulher, fazia suas canções, né, suas serenatas. Então isso é o que a gente chamava de amor cortês. Esse amor cortês foi a raiz, né, ou seja, foi o embrião para esse amor romântico. Então, esse amor cortês, ele começa aí no século VII, mas ele vem, assim, tomar corpo mesmo, né, lá pelo século XIX. Imagina, gente, olha a quantidade, né, de anos que se passam até que, de fato, a gente começa a perceber nesse outro, né, os casamentos começarem a acontecer porque houve ali um certo interesse daquele um por aquele outro, das pessoas começarem a se apaixonar por outra, não é? Então esse jogo de interesse no outro, porque o outro despertou em você. Adoro esses momentos, a senhora abre a minha mente para outras possibilidades e maneiras de agir com meus filhos. Ai, como eu fico feliz quando eu ouço isso. Essa é a minha missão, né? Da gente poder abrir mais o nosso jeito de pensar, né? Para a gente não ficar ali focada só no jeito como a gente aprendeu ou a gente viveu na vida da gente. Fico muito feliz. A Ana Paula colocou aqui: é muito importante, estamos juntas nessas descobertas. Entendi, Helena. Que legal, Ana Paula, é isso aí mesmo, tá? Então, vejam, é nessa época, é nesse momento, né, que as pessoas começam a se interessar, que começa de fato a surgir. Isso é lá pelo começo do século XIX, né? Meados do século XIX. Mas mesmo assim, não pense vocês que porque a pessoa se apaixonou, a família deixava casar, ou a família permitia que o casamento acontecesse. Não. Muitos desses amores, como a gente viu, né, contar aí as histórias, por exemplo, de Romeu e Julieta, eles não podiam vivenciar esse amor, porque o interesse das famílias, o interesse político, o interesse econômico, o interesse social, se não batesse, não havia o casamento, não havia esse relacionamento, né? Sobre a questão do celular, devo mexer no celular da minha filha? Claudiane, daqui a pouco eu falo sobre isso, tá bom? Me lembra, antes de terminar, deixa eu só terminar esse raciocínio aqui para não sair completamente da época do século XIX para o século XXI, que é um tipo de relacionamento que a gente também vai falar ainda agora, tá? Então, veja, não havia possibilidade das pessoas estarem juntas. Então, tinha a menina e o menino, na sua adolescência, que nem havia adolescência, porque se casava muito cedo naquela época, não é? Ou seja, a menina entrava em idade reprodutiva, muitas vezes antes mesmo de menstruar, ela já estava casando. Ele já estava casando, não dava nem oportunidade da possibilidade de se criar uma possibilidade de, sabe, de treinar, vivenciar essas emoções com outras pessoas. Não, isso tinha que ser cortado, né? Então, mal a menina entrava ou já começava a ter os sinais de puberdade, e o menino idem, eles já estavam casando, às vezes casavam mesmo crianças, não é? Por quê? Porque já estava prometida, já havia um compromisso anterior, não existia amor, não era isso quer dizer, não é que não existia, mas os relacionamentos, as expectativas dos pais, não era que a menina se apaixonasse por alguém e casasse com alguém que ela fosse correspondida. Não, a expectativa era que meninos e meninas se casassem de acordo com os interesses sociais, econômicos e políticos daquelas famílias. Esse era o interesse que havia nesses relacionamentos, não é?
E aí, o amor romântico, ele vem de fato se estabelecer na vida da gente e as pessoas começarem a casar por conta do amor, do sentimento que elas tinham. Isso, sabe, em 1940, quando começa, né? A gente começa a ter o cinema, quando você começa a ver as histórias que são contadas e as pessoas, de fato, né? Esse mundo hollywoodiano tem um impacto muito grande na forma como as pessoas passam a se interessar pelo outro. Claro, já existia, não é? Tanto que Hollywood retrata esses amores, mas há um movimento muito forte no sentido de sim, agora eu caso, não porque há um interesse familiar, mas sim porque existe amor. Então o amor passa a ter um papel importante, né, na definição de um compromisso definitivo com uma outra pessoa. E aí era definitivo mesmo, porque não tinha divórcio, né? Uma vez que se casasse, aquele relacionamento era para sempre. Então, nesse momento, olha, gente, quantos e quantos anos, né, que a gente vem construindo. Então você veja, e essa construção ela não é isolada, não, foi só o amor de Hollywood que fez a gente construir o jeito de amar o outro, não, esse amor de Hollywood que é retratado, ele é construído a partir de uma realidade que as pessoas estão vivendo. Então é a partir, né, de uma situação, né, que ainda, como hoje nós vivenciamos, que o patriarcado ainda é muito presente, ou seja, onde ainda há uma valorização maior em termos, né, daquilo que interessa ao mundo masculino e que, portanto, as pessoas eram treinadas, né? As meninas e os meninos, eu não digo só as meninas não, porque os meninos também eram treinadas para dar conta desse papel, do papel do homem que podia tudo e da mulher que não podia nada, do papel de submissão, do papel de autoritarismo, do papel de N coisas que a gente viu e vê ainda hoje acontecer nesses relacionamentos, principalmente nesse chamado amor romântico. Então, no amor romântico que a gente aprendeu e que a gente vivencia hoje, muitas vezes, está embutido nesse amor romântico o quê? Primeiro, a monogamia, uma condição, né, que vem desde os primórdios, não, vem desde a antiguidade, né? Principalmente uma monogamia da mulher. A mulher não podia pertencer a mais que um homem. Um homem poderia ter várias mulheres, mas a mulher só podia pertencer. Depois se diz que ela só pode amar a um homem, embora o homem possa amar mais que uma mulher. Depois começa então os movimentos no século XX, né? Que aí vem o advento da pílula, aí vem o advento dos movimentos feministas, aí vem o advento da entrada da mulher no mercado de trabalho, vem uma série de, sabe, a ciência, o conhecimento e, sabe, a facilidade de comunicação, vem o desenvolvimento, né, do entendimento do que é a vida sexual, do que é a reprodução, vem o entendimento, né, de conhecimentos e pesquisas que mostra, né, epa, você é de fato o pai daquela criança. Não, você não é o pai daquela criança. Ou seja, a mulher não fica só ela agora não é mais a única detentora, né, da tranquilidade de saber, esse filho é meu filho. Não, o homem também pode saber, esse filho é meu filho, porque hoje a gente tem também o teste de DNA. Então veja, gente, toda essa avalanche de conhecimentos, toda essa avalanche de possibilidades, né, de tecnologia, de movimentos, de entendimento, foi criando, sabe, toda uma modificação na forma da gente aprender a amar, né? Não de aprender a amar, na forma de amar. E aí, com isso, o que acaba acontecendo? A gente tem também a lei do divórcio, que diz o seguinte: aquela ideia de que o amor era para sempre, que a gente só amava uma vez na vida e que era para sempre, cai por terra quando a lei do divórcio ela é aprovada. Então, com a lei do divórcio, a gente começa a perceber, poxa, a gente pode amar mais que uma pessoa ao longo da vida, não é? Não é só uma única pessoa. Então se terminou era porque você não amava aquela pessoa. Não, amava profundamente,
Não importa o tempo que durou. O que importa é o sentimento que você tinha ou ele tinha naquele momento. Lena, como sempre, dando uma aula maravilhosa, embasada e experiente. Abraços, Karina. Ai, obrigada, Karina. Isso, Claudiane, liberdade. A gente foi em busca de tudo isso. E o que combina com tudo isso? Combina com uma visão diferente da forma de amar. Combina com uma série de reivindicações. Combina, né, com um jeito, por exemplo, hoje, se há 50, 70 anos atrás, uma mulher cujo marido tinha mais que uma esposa, ela achava que isso, sabe, não tinha problema nenhum, sabe, no seu relacionamento com ele, né? Achava que isso era uma coisa de homem, era natural do homem. Hoje as mulheres sabem que não, que isso não é uma coisa natural de homem, isso é uma coisa natural de homem e de mulher. Se ele sente desejo por outra pessoa, tanto o homem quanto a mulher pode se apaixonar por mais que uma pessoa, inclusive ao mesmo tempo. Então, todos esses estudos já foram, né? Já foram feitos, já foram colocados aí para quem quiser aprender. E com isso, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que as mulheres passaram a não aceitar mais. Então, se a monogamia tem que existir por parte da mulher para com o homem, também precisa existir do homem para com a mulher. Então, um homem que não consegue ser monogâmico, é então porque não me ama. Então, uma mulher que não consegue ser monogâmica, é então porque ela não me ama. Então, todos esses valores começaram a ser questionados diante de toda essa história. E também questionados, né, diante de toda uma série de conhecimentos e de liberdade, né, sexual e de experimentações sexuais que a nossa sociedade vive hoje, em função de tudo que a gente já pôde descobrir, conhecer, saber. Então a gente vive hoje num mundo muito mais, né, felizardo. Alguns podem dizer, não, tá uma loucura, meu Deus, Lena, onde é que isso vai parar? Que coisa horrível. Horrível porque a gente tem dificuldade, né, de se abrir para as mudanças, para o que é novo. Na hora que a gente consegue incorporar, a gente vai olhar e dizer assim, nossa, do mesmo jeito que há 50 anos atrás, uma mulher desquitada ou divorciada era uma coisa abominável, hoje a gente olha para uma mulher separada, uma mulher desquitada, um homem separado, um homem desquitado, faz parte do nosso convívio. Hoje você pode chegar e dizer assim, nossa, que coisa horrorosa, como é que um casal, agora que não é mais um casal, né, é um trisal, né, 3 pessoas conseguem se relacionar ao mesmo tempo. Porque o sentimento de exclusividade, né, que é a característica do amor romântico, começa a ser questionado. Começa a gente agora a entrar num outro momento da nossa vida, né? A gente está vivendo um outro movimento, que é um movimento, né, de queda do patriarcado. Então, essa queda do patriarcado está fazendo com que a gente comece a olhar para uma série de circunstâncias, inclusive dos relacionamentos amorosos, com outros olhares. Então, essa questão da exclusividade, que era a característica máxima do amor romântico, tem sido uma das questões que começam a ser questionada. E talvez o ficar tenha sido o primeiro movimento, né, de questionamento dessa coisa aí do compromisso, da monogamia, do você só pode ficar com esse, não pode experimentar mais ninguém. Então isso foram coisas que a gente aprendeu na nossa vida, e não que fosse da natureza humana, que o humano tem que ser desse jeito. Não, a gente se adequou a uma necessidade daquele meio que a gente está inserido e que espera que a gente tenha esse ou aquele tipo de comportamento. A Tatiana, realmente é difícil. Sim, Tatiane, porque é novo, né? E o que é novo, a gente ainda não sabe como lidar, a gente ainda não sabe como agir, né? Como é que eu digo isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu converso com meu filho sobre essas questões? Então, se, por exemplo, a filha da Cristiane, acho que foi a Cristiane, a filha dela de 12 anos diz, eu não quero namorar, eu quero beijar, eu quero ficar. Isso é
uma cultura que existe hoje, né? Principalmente no meio dela, que nós, como mãe, como pais, precisamos entender que isso é um fato, isso existe. Agora, como é que a minha filha vai lidar com esse fato? Aí depende dos seus valores. Não sou eu que vou dizer para você como é que você tem que, o que você tem que dizer para sua filha, porque isso depende das suas expectativas, dos seus valores. A única coisa que eu como educadora posso dizer para você é, isso é um fato. E se você não respeitar esse fato, não é? Ou seja, respeitar não significa passar a mão na cabeça. Respeitar é entender que isso é um fato e conversar com ela. Pois bem, filha, ok. E como é que você está vendo isso? Porque de acordo com o que ela lhe disser, como é que ela vê isso, ou o que é que ela precisa para que isso aconteça, do que é que ela tem medo, como é que as amigas estão vivenciando isso, como é que isso está acontecendo no meio dela, a gente vai se envolvendo e vai podendo trazer para ela as suas expectativas, os seus conceitos. Agora, a gente não pode, porque trouxe as nossas expectativas, os nossos conceitos, ter certeza e nem esperar, não, meu filho, minha filha vai fazer exatamente do jeito que eu falei para eles que eu queria que eles fizessem. Não é bem assim, né? Porque o seu filho e a sua filha não é você. Você fez desse jeito. Agora, o seu filho e a sua filha pode aprender com o que você fez e chegar e tirar suas próprias conclusões de como eles podem fazer diante do contexto de vida que eles estão tendo nesse momento. Então, por exemplo, eu lembro, né, com relação aos relacionamentos bissexuais, principalmente nessa fase dos 11, 12, né, anos de idade, na minha época, a gente não sabia nem que existia essa possibilidade de ser bissexual, porque o que era dito e que era ensinado era que não existia, só existia uma, homem com mulher. Porque homem com homem virava lobisomem, mulher com mulher virava jacaré. E homem com mulher e homem, isso daí nem era cogitado. Então, quando a gente tinha esses sentimentos, quando a gente tinha, porque a gente tem no processo de desenvolvimento, não é? Como eu coloquei para vocês, quando a gente tinha esse tipo de sentimento, isso nem era, sabe, possível de ser colocado, nem era possível de ser, sabe, colocado absolutamente nada. A gente tinha que esconder isso a 7 chaves. Então, veja, hoje a menina pode viver esse tipo de experimentação, o menino pode viver esse tipo de experimentação e ele não vai ser segregado, né? Lena, como falar com os adolescentes sobre o assunto e não se sentir invadindo a privacidade? Alguma experiência engraçada ou desastrosa? Já, vamos ver se era desastrosa, não sei. Eu até tenho uma desastrosa para contar. Então, veja, só fechando aqui esse meu raciocínio, então, essa menina e esse menino hoje, eles estão sendo, sim, treinados e convivendo, e a gente precisa entender qual é esse momento que eles estão vivendo, e o melhor jeito é estando perto, né? É estando ali junto com eles. Uma outra forma, né, também de se relacionar, que foi trazida aí, que eu falei que eu ia falar, que é a questão, né, do celular, né, ou seja, os aplicativos. Hoje você tem os relacionamentos, né, também, que é digital, como eu falei na aula passada, que são os chamados relacionamentos híbridos. Você também tem a possibilidade aí com os aplicativos de conhecer pessoas e de trocar, né, de conversar com os amigos, de ir em busca de informações. E aí, né, quando você me pergunta, acho que foi Cristiane, você me pergunta, mas Lena, como é que fica a questão de eu invadir a privacidade da minha filha pegando o celular dela? Né? Isso é invasão de privacidade? Sim, isso é uma invasão de privacidade, mas é também um ato de cuidado. Então, para que não seja uma invasão de privacidade, né, a gente precisa, como pai, como mãe, a gente precisa cuidar dos nossos filhos, a gente precisa saber como eles estão agindo. E nesse mundo da internet, como eu já falei muitas vezes aqui para vocês, é um mundo que pertence só a eles, não é? A gente não consegue estar junto com eles nesse mundo, porque o celular está ali na mão deles, eles estão se relacionando e a gente não está convivendo, diferente do presencial. Você traz para sua casa, você vê como é que eles conversam, vocês ouvem o que eles estão conversando, você pode se meter no meio da conversa,
não é? E não tem problema nenhum. Às vezes até se irritam, né? Não é que não tem problema nenhum, não. Às vezes até se irritam, mas tudo bem. Isso está dentro do contexto. Na internet, a gente também precisa cuidar, a gente também precisa saber o que está acontecendo. Mas isso a gente tem que deixar claro na nossa negociação desde a hora que a gente dá um celular na mão dos nossos filhos. Ou seja, está aqui, você vai poder sim entrar nesse mundo digital, porém explicar para eles isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Esse é um mundo como um mundo presencial. Do mesmo jeito que você precisa orientar o seu filho, né, quando ele vai aprender a atravessar uma rua para não ser como é que diz, atropelado, você também tem que ensinar seus filhos a lidarem com o celular e mais, né, a dizer para eles que esse celular ele não é uma situação privada deles e que você sim vai ter acesso sempre que você tiver necessidade, porque como eles dependem de vocês e vocês são as gerenciadoras da vida deles, né, os gerenciadores da vida deles, vocês precisam, né, sempre que sentir necessidade, saber o que está acontecendo e estar próximo para saber o que está dizendo ali para eles. A questão aí é como a gente faz isso. Então, se você conversa, se você coloca, né, deixa claro que você vai sim pegar o celular deles, isso eu não chamo de invasão de privacidade, eu chamo a isso de cuidado de mãe e de pai, desde que isso esteja claro. Não pegar na surdina, não fazer as escondidas, não fingir que não viu, sabe? E depois você ficar irritada, brava e sem saber como lidar com a situação. Que aí você perguntou de uma conversa engraçada, tem uma conversa de uma mãe, né? Teve uma mãe que ela fez exatamente isso. Ela pegou o celular do filho dela, às escondidas, nunca tinha dito para ele que um dia pegaria esse celular dele, e quando ela foi lá e que pegou o celular dele, viu lá que tinha uma garota mandando nudes para ele e ele mandando nudes para a garota. E ela ficou em pânico, né? Disse, Lena, e agora? Né? O que eu faço? O que eu digo para ele? Diz a verdade, né? Tem que chegar e tem que conversar e abrir o jogo. Então, ficar na surdina é uma coisa que não, sabe, que não dá certo. A gente precisa abrir o jogo. A gente precisa mostrar, né, que o cuidar de um filho, que o proteger um filho, mesmo que eles não gostem, é necessário nesse momento da vida que eles estão vivendo. É uma coisa que vocês não podem abrir mão. Pode abrir mão, porque vocês querem muito bem a eles, vocês querem que eles se deem bem na vida, vocês querem que eles sigam a vida, né, de um jeito saudável e em segurança. E, portanto, para que isso aconteça, vocês precisam estar próximo e saber o que está acontecendo. Então, fazendo essa negociação, fazendo esses acordos, a gente vai... Fique saia justa. Saia justa mesmo. Então... a gente acaba, como é que diz, não podendo, né, lidar com essa situação de um jeito que seja tranquilo, a gente acaba ficando mesmo numa saia justa, não é? Então, quando você se prepara, quando você sabe conversar com eles sobre sexualidade, quando você tem conhecimento, né? Como eu vejo, por exemplo, no meu curso do Papo Firme, as mães falam, Lena, eu não sabia disso, Lena, eu não sabia como conversava sobre aquilo. E aí você obtém, né, conhecimento para conversar sobre aquilo que você deseja e espera deles, nossa, você tem outra, sabe, outra tranquilidade na hora de falar sobre essas questões com seu filho ou com a sua filha. E às vezes tem mesmo situações que são mais difíceis e que a gente fica aí numa saia justa e aquilo que a gente aprendeu na nossa vida, não está dando conta da gente resolver sozinha. Por isso eu também tenho, né, esse atendimento, foi aí que essa mãe veio conversar comigo, que é um atendimento que eu faço para a gente analisar juntas. O que está acontecendo? De que forma? De acordo com o seu preparo, de acordo com as suas expectativas, com os seus valores, de que forma você pode ajudá-los? Então, gente, vocês não estão sozinhas. Eu estou aqui com vocês, estou aqui toda quinta-feira fazendo live, todos os dias postando os meus conteúdos gratuitos, né, nas minhas redes sociais. E tem um tema, tem uma situação que vocês estão vivendo. Ah, Helena, eu queria saber mais sobre isso. Manda lá no meu direct, né? Essa live sobre as várias formas de amar,
Eu tirei, né, inspiração das conversas com mães, né, daquilo que vocês mandam para mim, das consultas que eu faço, né, das sugestões das minhas alunas. Então, fica de olho, né, no que está acontecendo com vocês e conta aqui comigo, porque essa é a minha missão, ajudar vocês, mães, pais, né, a ser uma geração mais aberta, uma geração que enxergue a vida sexual, a sexualidade de uma forma mais ampla, né? De uma forma, sabe, fora dessa caixinha de um quadradinho que só faz a gente sofrer, só faz a gente se sentir pesada. Mas quando combinei com ele que iria acompanhar o celular dele, o mesmo começou a apagar as conversas. Agora ele colocou a digital dele para eu acessar, pois na hora que ele está dormindo, eu não... Na hora que ele está dormindo, eu ponho. Eles são muito... Eu ponho a digital e tenho acesso às conversas. Sei que é errado, mas precisa acompanhar, pois ele só tem 11 anos. Então, diga a ele que você faz isso, entendeu? Então, ele precisa saber. E diga para ele, se ele pensa que ele está sendo mais esperto do que você, não, ele não está sendo mais esperto do que você. Você está ali do lado dele e que você vai tomar conhecimento, né? Então, é importante que ele saiba disso. Principalmente aos 11 anos, né? Quando estiver falando já de um adulto jovem é uma coisa, né? Mas com 11 anos, com 12, com 13, 14, sei lá. A gente tem sempre que estar... quando a gente tem clareza dos pensamentos, da responsabilidade, do jeito de lidar do outro, aí a gente consegue relaxar mais um pouco. Mas senão a gente acaba... metendo os pés pelas mãos e perdendo os nossos filhos. E isso não pode acontecer. Então conversa, fala para ele. Fala para ele que isso não adianta, que você vai lá e você consegue abrir o celular dele, mesmo que seja com a digital dele. Você pode até nem contar o de cara, mandar ele deixar ele ficar curioso para saber como é que você faz isso. Mas faz que você consegue ter acesso ao celular dele, sim. É importante que ele saiba disso e ele saiba que você está ali e que você está para conversar. Não é para punir, não é para brigar. Porque por que eles não querem que a gente saiba? Porque eles têm medo do que a gente vai fazer com a informação que a gente vai ver. Então, se eles souberem o que você vai fazer, o porquê que você está vendo, que não é para brigar, não é para castigar, não é para tirar o celular, não é para puni-lo, sabe? É para poder fazer com que ele viva melhor as suas relações, o seu mundo. Então, a forma, provavelmente, não é provavelmente não, com certeza, porque a gente aprende, né, a mandar nos nossos filhos, a gente não aprende a conversar. Isso é uma coisa que eu trago sempre, né, no Papo Firme com as minhas alunas. Então, a importância, né, daí porquê desse método, porque a importância de como a gente aborda e de como o nosso filho vê, como é que a gente vê aquele fato, ele não esconde da gente. Por que ele não esconde determinadas coisas que ele sabe que você não vai brigar com ele? Porque ele não corre o risco de ser punido. Então, provavelmente, uma coisa que a gente precisa olhar é como é que eu estou abordando, como é que eu estou lidando com essas situações. Porque proibir não adianta de nada. O que adianta é fazer uma educação que dê consciência aos nossos meninos e às nossas meninas, né, daquilo que eles estão vivenciando. Apaga é a mesma coisa, né? Eles mentem, eles apagam as conversas, eles omitem, porque eles têm medo da gente. Então, o que a gente precisa é desmontar esse medo, tá? Então, aguardem que logo, logo vem aí meu próximo evento aí, a minha próxima minissérie, que a gente vai falar sobre sexualidade e puberdade, e a gente vai trazer essa questão da conquista da confiança. Então, quando você conquista a confiança do seu filho e da sua filha, a coisa muda de figura, né? A relação muda de figura. Bom, gente, meu tempo está aqui se esgotando, já estou aqui nos meus últimos minutos. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez, não é, por estarem aqui presentes na live, e parabéns para vocês que estão aqui no horário de almoço comigo, aprendendo sobre sexualidade, conversando sobre essas questões de sexualidade. Então, aguardo vocês na próxima quinta-feira, às 13 horas, gente. Um grande beijo, até lá!